Você já ficou irado? Com raiva mesmo? Puto da vida? Hoje nós vamos conversar com o Sêneca sobre esse assunto. Nós temos aqui sobre a ira de Lúcio ao seu Sêneca. Para os mais íntimos, só Sêneca tá bom, né? Esse também da editora Camelot. 142 páginas divididas em 3 livros. Então aqui nós temos 3 compilados. Os livros eles sempre são bem curtinhos e eu gosto disso. Porque ele bota capítulos menores onde você pode refletir sobre aquele assunto ali, digerir o que ele quer falar, né? O primeiro livro, 21 capítulos, o segundo, 36 e o terceiro, 43. Então tem bastante conteúdo aqui pra gente ver, né? Lembrando que Sêneca, ele era romano, estoico, advogado, escritor e intelectual. Estoico, naquela época, eram as escolas romanas que davam aula para os homens ali, buscando a virtuosidade da alma, né? Esse livro também mantém aquelas notas de rodapé e ainda mantém também aquelas frases dentro dele, assim, bem reflexivas, assim, bem, gostei bastante. Fica destacado ali para você poder olhar. E logo na primeira parte ele coloca que ele está escrevendo essas cartas, esses livros sobre a ira para o seu irmão mais novo, Aneu. Para Oneu. Um abraço aí para o meu amigo Alceu que está assistindo o vídeo. Então, na primeira parte aqui, sendo que ele começa falando que a raiz da ira ele é o apego às coisas, mas não só ao materialismo, também ao sentimentalismo. Tudo aquilo que você se apega, que você tem para si como seu, isso é a raiz de uma ira. E ele faz um contraponto com a sabedoria, porque o sábio é aquele que não tem apego a nada e a ninguém. O sábio ele entende que ele está de passagem e essa passagem é temporária. Então ele não tem apego. Já você, eu e qualquer outra pessoa que tem apego a qualquer coisa, então isso vai ser a raiz da sua ira. Ele discerne um pouco mais, falando que mais forte do que a ira é a razão. Então ele já chega falando da dica, né? Toda vez que você estiver irado, estiver com raiva mesmo, basta você ficar reflexivo no motivo pelo qual você ficou irado. Quando você traz a reflexão, você traz a razão, você traz a consciência, então você tende a amenizar um pouco aquela raiva. Então o raciocínio é justamente para você adiar a ira e a consequência daquela ira com a racionalização. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou dessa forma? Você fica ali com o sentimento alterado e mesmo que você se sinta injustiçado, injuriado, ou você tenha motivos pelos quais você tem que tomar alguma atitude, basta você refletir, porque você vai ver que aquela atitude ela vai fazer muito mais mal do que o próprio motivo da ira. Isso a gente vai falar no livro 2. A ira também ela pode ser um soldado ou um general. Um soldado é aquele que você comanda, e o general quando você é comandado. E aí, obviamente, se você for comandado pela ira, você vai ter consequências muito piores do que quando você comanda. E ainda assim que você use a ira como seu soldado, você está ali numa batalha, você precisa de força, você precisa de raiva, você precisa de explosão, ainda assim a ira ela vai ser uma fraqueza. Interessante isso, né? Porque a gente pensa que se você tiver um domínio daquele leão enjaulado, você vai ter uso da força dele. E Sêneca fala que não. Quando você age com razão e com consciência naquele ato que você precisa fazer, a ira ela só vai atrapalhar, ela vai ser uma fraqueza. Então, numa luta entre a razão e um soldado contido com a ira, a razão prevalece, sim, justamente a virtuosidade, a razão. E aí ele vai falar que os fracos, eles são propensos a reclamações, por isso são suscetíveis à ira. Olha que frase interessante. Então a gente vai entender que quando você reclama de alguma coisa, aquela reclamação é suscetível à ira. Então você vai passar por uma injustiça ou por uma dificuldade e você vai simplesmente se abster daquilo, porque o sábio ele tem um domínio da situação e entende que aquilo é passageiro. Ele entende que aquele apego sobre aquele objeto não lhe pertence, sobre aquela temporalidade não lhe pertence. Então o sábio ele não vai se irar e não vai reclamar. É interessante, né? Inclusive ele termina aqui o primeiro livro, ele falando exatamente isso, que a raiva ela é inimiga da virtude. Bem legal, né? No segundo livro aqui dentro mesmo, ele inicia falando que a raiva ela surge como um impulso, assim como a paixão. Para quem já se apaixonou, tem aquele avassalador ali querendo te consumir, a raiva é da mesma forma, ela tenta subjugar a razão. E aí ele vai trazer um questionamento, né? O que ativa a sua ira? E eu pergunto para você, escreve aqui nos comentários para mim, qual que é o gatilho mental que vai ativar a sua ira? Aquela situação que vai te deixar estressado e nervoso. Nós temos aqui um outro livro também que fala bastante sobre como controlar isso, como que você vai tirar esse gatilho da sua mente para ele não poder tomar controle sobre você, né? Esse terceiro aqui, ele fala da heurística, e eu gosto bastante porque heurística é aquela parte da sua mente onde você toma decisões no modo automático. E aí, quando eu for falar desse livro aqui para vocês, eu vou explicar um pouco sobre isso, esses gatilhos que vão ativar a sua raiva no seu dia a dia. E aí você vai fazer o quê, né? Quando você ativa um pouco dessa ira, você vai usar um pouco ali da resiliência para poder voltar ao seu estado anterior, tá bom? Isso aqui o Sêneca está falando que esses vícios
e virtudes, eles não vão se misturar. Quando a ira vem como paixão, vem como força, você precisa ter virtudes para você comandar aquilo. E aí nós vamos ter esse outro colega aqui falando justamente isso, os bons e os maus hábitos. Os maus hábitos, eles podem causar a ira justamente quando esse mau hábito, ele toma conta do seu afazer. Você tem que fazer uma coisa boa, mas o teu mau hábito não deixa. E quando você tende a tirar desse estado de repouso, você fica irritado. Você tem uma louça para lavar, você tem um carro para lavar, mas você não quer fazer aquilo. E justamente essa briga mental é que te causa um motivo de ira. E aqui você vai aprender como você vai trocar bons hábitos por hábitos melhores ainda, ou hábitos ruins por hábitos bons, tá bom? Na segunda parte aqui, ele vai ensinar um pouco ali como que você não vai deixar a ira te dominar, como você vai tomar conta dessa ira, e ele vai dizer que não existe paixão que a ira não domine. Toda paixão, toda forma de apego que você tiver, qualquer tipo de sentimentalismo, ele é um tipo de ira, tá bom? E ele vai terminar falando que a ira ela vai reinar sobre essas paixões. No terceiro e último livro aqui, ele vai falar que para você impedir esse impulso da ira, você vai ter que tirar isso da sua mente. E aí fica a recomendação aqui do livro do Tony Robbins, justamente ensinando como que você vai excluir esses pensamentos da sua mente, como que você vai voltar ao estado de reflexão, de razão e de consciência, para que você possa não se irar. Bom, esse livro é uma recomendação interessante, mesmo que você não tenha o hábito de irar-se, você tem situações ali sim que te deixam um pouco de ódio, um pouco de ira, né? Inclusive porque ele vai chegar no finalzinho aqui falando que a ira ela pode afetar a sua sanidade. Você vai ficar com tanto estresse, com tanta raiva, com tanto nervosismo, você pode ficar louco. Nossa, pesado, né? E ele já falava isso aqui lá em 49, quando o livro foi lançado, né? A raiva, ele custa muito mais caro do que o que causou aquela raiva. E isso é impressionante. Eu vou deixar um case aqui com vocês. Eu, por exemplo, tive um momento ali na minha adolescência ali, adolescência assim, 19 anos, né? Já estava ali mais adulto ali, mais nervoso, e o cara me fechou no trânsito, eu fiquei com tanto ódio, um estado de estresse, já estava com vários problemas na minha vida, eu meti o carro em cima do carro do cara. Oh meu Deus, a gente ri hoje, mas na época foi muito trágico, né? Como é que eu pude fazer algo assim sem pensar? A ira tomou conta da racionalidade, tomei uma atitude tola e idiota, sem necessidade alguma. Hoje a gente tem um pouco de razão, um pouco de resiliência e não toma esse tipo de atitude, né? Até porque a gente vai chegando nos 40 para isso, né? Para ter um pouco mais de calma, um pouco mais de sossego. E aí eu tô deixando essa história para vocês para mostrar como a ira, ela é muito mais cara do que o motivo da ira. E aí eu peço para vocês, para você que tem um case aí na sua vida de ira, escreve aqui para mim, o que foi que irou você, o que deixou você nervoso, né? Agradeço por mais esse momento aqui comigo, pelo seu tempo de ler esse livro com a gente, de conhecer um pouco mais sobre você mesmo, né? A ideia do estoicismo é essa, né? Se conhecer para você se tornar uma pessoa melhor. Por isso que eu trouxe vários exemplos aqui de livros de desenvolvimento pessoal. E encontro você nesse outro livro do Sêneca daqui a pouco.